pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazendo vídeos aqui, né, para ir dando conteúdo para vocês irem pensando, discutindo com as pessoas. Eu tô tendo um pouquinho de tempo porque eu não vou viajar por 2 semanas, eu acho. Então, um pouquinho menos de 2 semanas, 10 dias. Então, eu tenho um pouquinho mais de tempo quando eu tô dirigindo para postar vídeo para vocês, né? Esse vídeo aqui vai respondendo uma pergunta do Denis. Todo mundo tem feito boas perguntas, eu vou respondendo à medida do possível. Algumas perguntas eu tenho que pensar um pouco mais para responder, outras eu posso responder mais rápido, então eu vou tirando da frente aquilo que eu posso responder mais rápido, né? E a pergunta dele é sobre o meu conhecimento, para explicar um pouco da minha formação. E eu estava pensando se eu ia responder esse vídeo ou não, fazer um vídeo sobre isso ou não. Eu certamente ia responder para ele. E eu estava pensando nisso, e aí eu vi que eu tenho algumas coisas na minha formação que são muito diferentes do que você vai achar por aí. Então eu falei, poxa, eu acho legal compartilhar isso, porque isso pode também te dar uma visão do que você vai fazer com o seu conhecimento, né? Então vamos lá. Em termos de formação, eu sou engenheiro civil e eu tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Até aí, tudo isso é basiquinho, né? Tem gente que tem doutorado, tá bem mais avançado. Mas eu tenho uma coisa única na minha formação que pouca gente tem. Eu tive mentores, né? E, na verdade, eu tive 3 tipos de ajuda de pessoas, né? Não só, eu não estou numa sala de aula, são como se fossem tutores, tá bom? Então, eu chamo eles de mentores, né? E são 3 níveis. Eles podem ser teachers, eles podem ser coaches or mentors, tá? E são 3 coisas diferentes, né? Porque podem estar até na mesma pessoa. Mas eu vou me referir a mentores e no fim do vídeo eu vou te dar a diferença entre o que é teaching, o que é coaching e o que é mentoring, tá bom? Mas vamos lá. Então, quando eu comecei a estagiar, eu já comecei cercado de mentores. Eu nem sabia o que era isso, mas eu fui observando, né? Eu fui vendo a vantagem em estar cercado por essas pessoas. Então, eu comecei trabalhando, fazendo estágio numa empresa de concreto, né? Que nós conhecíamos a família, os proprietários. Eles tinham várias empresas. Eu nunca me esqueço, um dos donos, a gente tinha conversas, ele me colocava para fazer tudo, fazia perguntas, ele virava para mim e falava assim: o meu papel é fazer você virar homem, né? Sempre muito agressivo, né? Eu até falava para mim, quando eu vejo esse cara, minhas pernas tremem, meu. E com meus pais, ele era de uma docilidade. Eu falava: você tá maluco, Paulo? Esse cara aí é gente finíssima. Você não conhece ele no trabalho. But anyway, começou ali. E eu comecei a ver que o que ele falava pra mim, pô, era como um bálsamo depois de um tempo, sabe? Era uma coisa extremamente agressiva no começo, mas que ele me desafiava, mas depois eu me sentia super bem. Falei, poxa vida, eu vou começar a escutar esse pessoal. Ele foi me dando a linguagem empresarial, que eu tava, sei lá quando foi isso, 85, 84, sei lá, eu tinha uns 20 anos, 22 anos, né? 22 anos, era até menos, 21 anos, era um moleque. Ali ele começou a me dar uma certa linguagem, eu fiquei muito interessado, porque as reuniões que eu participava com ele, tinha até advogado, quem fazia ata era advogado, não era a secretária, não, era advogado. Então, assim, um negócio muito, eu fui adquirindo uma linguagem diferente, eu gostei daquela linguagem, né? Que era a linguagem dos adultos que eu falava, né? Enfim, depois disso eu fui trabalhar numa outra empresa de construção e eu tive um mentor, um russo, que o nome dele era Alex. Eu já até mencionei ele no vídeo. E ele virava pra mim e falava assim: Paulinho cientista, o Paulinho vai criar coisas que ninguém criou. Eu falava, mas o que esse homem tá falando? Eu nem entendo o que ele tá falando. Mas uma coisa eu observei, que escutando ele, quando eu participava de uma reunião na empresa, eu precisava de menos palavras
para explicar uma situação do que o pessoal que estava à minha volta. Ele me dava um vocabulário, ele me ensinava, ele me dava uma visão e uma maneira de explicar a visão que eu precisava de poucas palavras para explicar uma situação, o que na verdade exigia muito mais palavras de outras pessoas. E o que começou a acontecer? Eu comecei a virar o centro do negócio, né? Com esse fedelho, esse moleque. Tinha gente que ficava brava comigo, engenheiro, que eu não era nem formado. Esse moleque vem aqui, abre a boca, todo mundo escuta ele. E eu tô aqui 20 anos e ninguém me escuta. Mas na verdade eu tava papagaiando o Alex, não é? Era isso que eu fazia, né? E depois também ele foi me indicando coisas para eu ler, leituras. E ali foi que eu vi o meu mentor. Ali o que eu vi a importância do mentor, que na verdade naquela época eu nem sabia que era mentor, né? Tô comentando agora que eu tenho consciência, mas foi uma coisa natural, né? E também eu sempre escutei os mais velhos, meu amigo. Isso aí é educação que você recebe em casa, né? Quando o mais velho está na sua frente, fecha a boca, abre a orelha, abre o ouvido, né? Tem que escutar, porque ele sempre vai te ensinar alguma coisa. E melhor ainda, de graça, né? Muito obrigado, o pessoal tem falado muito isso, eu tenho feito isso, eu não me importo em fazer. Mas enfim, eu percebi isso, né? E aí na minha carreira isso ficou muito importante, né? Inclusive antes de me formar, você tá me vindo na cabeça agora, eu tinha um primo que ele tinha uma consultora. Eu tinha acho que 18 anos, eu tinha entrado, eu punha um paletó, gravata, e eu ia lá conversar com ele. Eu enchi o saco desses caras a tarde inteira fazendo perguntas, e eles, acho que eles achavam aquilo muito interessante. Quando esse fedelho vem aqui, eles paravam pra ficar respondendo minhas perguntas. O nome dele é Wilson e o sócio dele era o Roberto, era o Wilson Antiqueira, da Antiqueira Landgraf. A consultora não existe mais, mas eu sou muito grato a eles, porque esses caras me escutaram por um bom tempo. E eu ia lá e fazia perguntas. Eles, Paulo, isso aqui, isso lá. Acho que eles ficavam fascinados, porque como é que um moleque vai lá, né? Mas isso aí é da natureza da gente. Enfim, bom, voltando aqui, depois da universidade do Dr. Alex, né? Dos mentores da empresa de concreto. Quando eu decidi fazer uma mudança na minha carreira, eu já contei a história, o Greg Howell virou meu mentor. Tem muito no meio disso, tá? Um vídeo não dá pra falar, né? Eu tive 2 mentores básicos no começo da minha transição entre Brasil e Estados Unidos, que foi o Greg Howell, né? E que foi o Carlos Bosch. O Carlos Bosch na Europa, mas esse cara, como eu já te falei, em termos de construção, já falei antes, construção no mundo, ninguém bate esse cara em conhecimento, ninguém, não existe. Isso eu posso falar pra vocês que, olha, eu rodei, hein? Para bater esse cara, não tem. A visão dele, a visão empresarial, a visão é terrível, ninguém bate esse cara. E o Greg Howell, em matéria também cultural, de ajuste cultural, é um negócio impressionante, né? Você lembra das caminhadas que eu fazia com ele na montanha. E eles foram dando uma polida no meu conhecimento, né? Depois eu tive um outro mentor, que eu não vou mencionar o nome aqui, porque eu não sei se ele permite. E aí o último que entrou foi o Fritz Gebauer, que eu já comentei para vocês, da Karlsruhe Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, que ele é muito mais sobre a personalidade, né? Ele me ajuda muito a me centrar, né? A achar o meu centro, porque eu lido com culturas diferentes, então às vezes você perde um pouco a sua referência. Então ele sempre me ajuda nesse ponto de achar meu centro de novo, né? E, como por exemplo, com o Carlos Bosch, eu divido as minhas teorias. Olha, eu estou fazendo isso. Ele fala, Paulo, você está 2 anos à frente, você está 6 meses. Isso que você está fazendo, para de fazer. Então eu sempre mostro a minha teoria para eles, né? Eu mostro para todos, mas a opinião que matters to me é a do Carlos Bosch, porque se ele falar que eu estou na frente, eu estou na frente. Existe também um cara do governo espanhol chamado Andrés Ruiz, um gênio. Eu também escuto ele muito, né? Mas enfim, e eu vou mostrando a minha teoria para eles, o que eu estou fazendo, né? Para ver se eu dou um wow factor neles. Quando eu dou um wow factor, eu sei que eu estou no caminho certo, né? E depois disso, o que eu faço? Eu faço treinamentos de 1 semana, 2 semanas
né, de gestão em centros extremamente tradicionais, né? Então eu vou para Harvard, eu vou para o MIT, eu vou para um dos dois, né? E ali eu faço o meu treinamento. E o que eu faço? Eu procuro um treinamento que está mais ou menos alinhado com aquilo que eu estou fazendo, inclusive com a nova pesquisa que eu estou desenvolvendo de gestão. E no treinamento eu vou compartilhando um pouco da minha pesquisa. Eu não compartilho tudo, porque em centro educacional, para você compartilhar, você pode perder sua teoria. Mas eu solto o que a gente chama de nuggets, né? E ali eu vejo a reação das pessoas participando no treinamento, são empresários, a maioria deles, e dos professores. E ali eu faço uma análise comercial da minha teoria, né? Depois disso, é óbvio, eu começo a implementar a teoria em uma escala menor na empresa que eu trabalho, na Herrera, para fazer um teste. E quando a teoria funciona, eu trago ela para a consultoria, né? Aí eu vou já mexer com gente grande, né? E claro, a empresa que eu trabalho se beneficia de tudo isso, né? Porque se é um investimento meu, a empresa não paga o meu conhecimento, eu pago. Investir em conhecimento é muito caro. Eu vou dar uma ideia de valor para vocês, sem querer ser arrogante. Eu já estou mais ou menos, eu já passei a barreira de $1 milhão, né? Em termos de investimento, viagem, essa barreira já foi, né? E como por exemplo eu tenho guardado para mim já para investir o ano que vem, tá no planejamento do meu conhecimento, eu já tenho $100 mil, né? E eu quero ver se em 2017 eu vou para 150, $200 mil. Então eu já sei exatamente o que eu quero fazer, as áreas que eu vou e o treinamento que eu vou ter. Então não é uma coisa barata, né? Mas esse investimento eu posso garantir para vocês recuperam, né? Então é mais ou menos assim que é a minha formação, né? Claro, muita leitura, professor Google, muita pesquisa, isso eu faço todos os dias, né? Eu não paro de fazer. E é mais ou menos aí, né? E agora eu vou dar para vocês a diferença entre teaching, coaching e mentoring. Teaching é quando você ensina um conceito para uma pessoa, né? Eu te ensinar um conceito de gestão, tá bom? Então, teoria X ou teoria Y, qualquer que seja. Aí, coaching é quando ele começa a aplicar os conceitos teoria X, teoria Y de McGregor, ele vai enfrentar problemas, porque as pessoas vão reagir na empresa ao conceito de uma maneira que é diferente, não é o que você vai aprender em classe, as pessoas reagem de maneira diferente. Aí o coach vem e ajuda ele com dicas. Olha, se você fizer assim, o pessoal vai digerir melhor o conceito. Se você fizer assado, você vai conseguir implementar mais rápido, né? Então essa é a parte do coach. Ele ensina, ele ajuda na prática dos conceitos. E mentoring, finalmente, agora que você sabe tudo isso, o que você quer fazer com a sua carreira, né? Ou o que você quer para você no futuro, né? Muitas vezes você tem uma pessoa fazendo teaching, coaching e mentoring. É muito difícil você achar o cara que tem essas três características, né? Eu tenho. E eu não estou querendo provar nada, nem pedir nada para brasileiro, para vocês, porque eu já estou por aqui de trabalho, né? Mas eu tenho essa característica, né? O pessoal gosta de trabalhar comigo porque eu consigo mudar minha linguagem quando eu tenho que ser professor, quando eu tenho que ser técnico, quando eu tenho que ser mentor, né? Eu consigo ajustar minha linguagem rápido. Então, mas nem todo mundo tem. Eu tive a sorte de a grande maioria das pessoas que entraram comigo, dos meus mentores, terem essa habilidade, né? Um deles não tem, não tem, foi o que eu não dei o nome, os outros têm. Enfim, aí vai um conhecimento para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou respondendo mais perguntas. Aqui, não se esquece, o caminho do 1%. E bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai se falando.